Atenção, este vídeo tem spoilers. Imagina como deve ser intimidador dirigir a continuação de um grande clássico do cinema. Por exemplo, O Mágico de Oz. Pois foi exatamente esse o desafio que a Disney aceitou nos anos 80, quando eles lançaram a continuação O Fantástico Mundo de Oz, sob o comando do diretor Walter Murch. O problema é que o longa fracassou nas bilheterias, além de não ter recebido críticas muito favoráveis. Mas com o tempo, O Fantástico Mundo de Oz foi sendo reavaliado e muitos hoje consideram a obra como um clássico cult. Mas o que fez o filme fracassar tanto na estreia? E como foi que ele passou a ser apreciado anos depois? Hoje vamos entender melhor a história por trás dessa ousada continuação e ver por que ela merece ser apreciada. Quando eu digo que o filme da Disney é uma continuação, eu digo isso com um asterisco. Porque O Fantástico Mundo de Oz, na verdade, é uma continuação não oficial do clássico de 1939. Afinal, quem fez o primeiro filme foi a MGM, que tinha os direitos para adaptar o livro original de L. Frank Baum. Já os direitos dos outros 13 livros da série Oz estavam com a Disney. Pois bem, certo dia, Walter Murch, o renomado editor de clássicos como O Poderoso Chefão e Apocalipse Now, propôs para a Disney que eles deveriam contratá-lo para dirigir um novo filme de Oz. E por mais que Murch nunca tivesse dirigido um filme, a empresa achou que essa era uma boa ideia, não só pelo renome de Murch, mas também porque os direitos de adaptação estavam prestes a expirar. Então Murch seguiu adiante e fez O Fantástico Mundo de Oz, baseando o roteiro no segundo e no terceiro volume da coleção. E quando o longa estreou, Murch viu seu filme fracassar. A produção lucrou somente metade do seu orçamento de volta e a recepção dos críticos mais famosos foi bem dura. Algo que parece ter sido um golpe muito grande para o Murch, que desde então nunca mais dirigiu nenhum outro filme. E o que pode explicar esse desempenho decepcionante de O Fantástico Mundo de Oz? O fato desse filme ser muito diferente do clássico de 39, mais especificamente por ser um longa muito mais assustador do que todo mundo esperava. Isso já fica claro na introdução do filme, que começa 6 meses depois de Dorothy ter voltado da sua primeira aventura em Oz. Ela agora está triste e com crises de insônia. Os tios estão na pior, construindo uma nova casa depois do furacão. E eles ainda se convencem de que a sobrinha enlouqueceu com as suas histórias sobre Oz. Então eles levam a Dorothy para um hospital psiquiátrico, onde pacientes soltam gritos horrendos e onde ela vai receber um tratamento com choques elétricos. Ah, e tem também a garota fantasmagórica que a Dorothy conhece. Ou seja, o começo de O Fantástico Mundo de Oz é basicamente uma história de terror para crianças. Mas é claro que a Dorothy consegue escapar. E quando ela menos espera, ela se vê de volta em Oz, acompanhada da sua galinha Bilina, que agora ganhou a habilidade de falar. E se a gente espera que agora vai começar a parte encantadora, o filme mostra que estamos errados. Oz está arruinada, o leão e o homem de lata estão petrificados e o espantalho desapareceu. E o que era deprimente depois vira assustador. Porque a partir de agora, Dorothy vai conhecer os seus inimigos, que são genuinamente perturbadores. Come here, chicken! E não dá pra esquecer também os bizarros amigos novos de Dorothy. Ok, o robô TikTok é encantador logo de cara. Mas depois conhecemos o cabeça de abóbora Jack e também o Gump, uma cabeça de alce que é amarrada a móveis para se tornar uma quimera surreal. E por mais que eles sejam bonzinhos, não dá pra negar que eles não deixam de ser um tanto estranhos. Oh, is that you? Então, em vez de verem um filme açucarado e colorido como o clássico de 39, público e crítica se depararam com um longa inquietante e genuinamente assustador para crianças. Era uma proposta diferente demais e, infelizmente, ela não colou. Foi só com o passar dos anos que mais e mais pessoas começaram a revisitar o filme e a ver que ele tinha sim algo de especial. Mr. Gump, can you just keep flying straight ahead? I don't think I could turn if I wanted to. Beleza, mas o que é que eu acho de O Fantástico Mundo de Oz? Bom, eu com certeza gosto dele e acho que ele merece ser apreciado. Aliás, o que eu mais gosto nele é justamente o fato dele ser tão tenebroso. Para começo de conversa, as ideias mais macabras do filme são muito criativas. Os Wheelers são seres psicóticos com rodas no lugar de membros.
A princesa Mombi é uma nobre que gosta de decapitar mulheres para guardar as cabeças delas em uma coleção e poder trocá-las como quem troca de acessório. I think you're very beautiful. I should hope so. E tem também o grande vilão da história, o Rei Nom, um ser de pedra que quer apagar a memória de todos os habitantes de Oz para controlar a Terra inteira. Why did you come here? E isso sem contar as ruínas, o deserto que mata quem pisar em suas areias, a figura de Halloween ambulante, o alce sofá voador. Todos esses são conceitos muito originais que vão além de ameaças familiares como bruxas. E tudo isso foi tirado dos próprios livros do Baum, que realmente apresentam esses personagens e conceitos perturbadores. Além disso, os horrores ganham vida de forma impressionante graças ao design de produção. Com planos mais abertos, Murch ressalta essa cenografia que não só cria imersão, mas também um senso de escala épica para a desolação do mundo de Oz. Tem também a deslumbrante construção dos espaços. A Cidade Esmeralda e suas melancólicas estátuas, o Palácio da Princesa Mombi e sua vastidão de espelhos, o Corredor de Cabeças, a Sala de Ornamentos do Rei Nom. São cenários que funcionam como belas armadilhas, nos atraindo com elegância para depois nos prender em horrores. E esse equilíbrio entre sonho e pesadelo ganha ainda mais vida com os efeitos especiais práticos do longa. Seja com o uso do stop motion, com cenas lisérgicas, com animatrônicos e marionetes, a estética surreal ganha um senso muito genuíno. E hoje pode parecer meio estranho o filme ter sido tão criticado por ser sombrio. Quem disse que ser assustador é automaticamente um demérito para filmes infantis? Talvez hoje a gente aceite melhor o lado inquietante de O Fantástico Mundo de Oz, porque ele segue a mesma linha de outros filmes queridos dos anos 80 como O Labirinto, O Cristal Encantado e A História Sem Fim. Todas essas produções são frutos de uma época em que Hollywood começou a experimentar com fantasias infantis que não tinham receio de serem também assustadoras. Talvez por isso o filme da Disney tenha se tornado cult anos depois. Muitas crianças que ficaram apavoradas com o longa acabaram crescendo e aprendendo a apreciar a sensação de terror que o cinema pode proporcionar, incluindo com histórias voltadas para os mais jovens. E quando essas pessoas viram que o Fantástico Mundo de Oz fez isso muito bem para um público infantil, elas acabaram virando fãs da obra. I believe I'll lock you in the tower for a few years till your head is ready, and then I'll take it. Mas o Fantástico Mundo de Oz também foi mal recebido na estreia pela comparação que fizeram entre esse filme e o clássico de 1939. Parece que muitos esperavam que o novo longa fosse seguir a mesma linha do primeiro filme, ainda mais sendo uma produção da Disney, que é tão famosa por criar histórias encantadoras e felizes. Mas quando viram que a continuação seguia uma linha totalmente diferente, muitos acharam que isso era um grande defeito do filme. E eu discordo que seja. Beleza, o filme de Murch realmente nos convida a fazer comparações. Ainda mais quando ele faz uma conexão direta com o primeiro filme ao apresentar os famosos sapatos de Ruby, que foram inventados para o longa de 1939. Mas só porque o filme de Murch se apresenta como um herdeiro do clássico, não quer dizer que ele precisa seguir a mesma linha. Pelo contrário, o Fantástico Mundo de Oz apresenta uma proposta muito particular e o filme se mantém fiel a essa proposta do início ao fim. Como a ideia é ser uma história mais sombria, o longa nunca apela para cores ultrassaturadas, para um senso de humor forçado demais, ou nem mesmo para canções alegres. Aliás, o filme da Disney tem uma postura bem iconoclasta em relação ao clássico de 1939. Ou seja, ao invés de reverenciar os ícones do primeiro filme, a continuação faz eles desabarem. A emblemática estrada de tijolos amarelos, aqui, é destruída. Aquela reluzente Cidade Esmeralda agora está em ruínas. Até mesmo os heróis do primeiro filme são quase irrelevantes nessa continuação. Primeiro, eles são somente estátuas e por isso não participam da aventura. E no fim, quando eles voltam ao normal, eles não fazem nada. Eles estão lá mais como memorabilias da primeira aventura. Só o espantalho ajuda no final do filme, e ainda assim ele faz isso de maneira muito apagada. Claro, eu não chegaria a dizer que a continuação despreza os ícones do clássico de 39, mas ela com certeza não se interessa em dar tanto destaque a eles.
O filme quer mesmo é desenvolver a sua própria iconografia. E mesmo na hora de criar os seus próprios heróis, o filme faz isso com uma abordagem muito diferente do filme de 39. Se no clássico os amigos de Dorothy têm as suas próprias motivações e arcos dramáticos, na continuação a gente não vê nada disso. Muita gente pode se incomodar com essa falta de desenvolvimento dos personagens secundários, mas ela faz todo sentido nesse filme. Porque todos os ajudantes de Dorothy na continuação são recém-nascidos, de certa forma. A galinha ganha personalidade quando ela chega em Oz. O robô TikTok é reanimado depois de um longo período de inatividade. E tanto Jack quanto Gump eram seres literalmente inanimados que ganharam vida com um pó mágico. Então é claro que esses personagens não têm grandes motivações e objetivos de vida. Eles foram repentinamente jogados nessa realidade assustadora, então só lhes resta seguir os seus impulsos morais e ajudar a Dorothy a resolver os seus problemas mais imediatos. Esses podem não ser arcos de personagens tão sentimentalistas quanto os de 39, mas eles com certeza aprofundam um tom mais pessimista que o filme da Disney mantém durante boa parte de sua duração. E a continuação tenta se diferenciar do clássico da MGM até mesmo com a moral da história. No clássico, a Dorothy aprende o valor de estar em casa com aqueles que a amam, fazendo com que Oz seja esse sonho que lhe revela um ensinamento. Já na continuação, Oz não é um sonho, mas sim um mecanismo de defesa, um escape para que a Dorothy não precise lidar com seus traumas do mundo real. E quando ela chega no final da sua aventura e volta para o Kansas, ela vê que a realidade continua sendo difícil. Mas agora ela também sabe que não precisa fugir para Oz. Ela pode usar sua conexão com a Terra Encantada para encontrar forças e seguir enfrentando seus problemas do mundo real. Sim, é uma lição mais agridoce quando comparamos com a conclusão açucarada do clássico. Mas, ainda assim, é uma lição valiosa. Fica evidente então que o Fantástico Mundo de Oz não quer ser uma repetição do primeiro filme, mas sim uma resposta a ele, apresentando suas próprias ideias sobre fantasia, inocência, lar e bravura. Agora, mesmo que eu tenha defendido tanto o Fantástico Mundo de Oz, eu preciso dizer que ainda acho que o filme tem sim os seus problemas, principalmente no que diz respeito ao ritmo da história. Ela vai crescendo muito bem, mas a partir do momento em que os heróis chegam na montanha do Rei Nom, tudo desacelera de forma abrupta demais. E quando chega a hora de concluir, parece que o filme tenta compensar, e aí as soluções finais são completamente apressadas. O resultado é um desfecho que mal nos deixa sentir o peso das lições que a Dorothy aprendeu com a sua segunda jornada à Terra de Oz. Então, o Fantástico Mundo de Oz pode não ser um clássico cult impecável, mas mesmo assim eu fico feliz que ele tenha ganhado uma nova apreciação com o passar do tempo. Ao invés de só imitar o clássico da MGM, esse filme propôs a sua visão própria sobre o universo de Oz. E Murch não teve medo de tomar decisões ousadas para se manter fiel a essa visão. O resultado é um conto de fadas assombroso, mas também de encher os olhos. Uma história que explora com maestria seu lado sombrio, mas sem nunca deixar de lado o senso de leveza, de aventura e de encanto. Sim, é inegável que o gosto que esse filme deixa na boca é totalmente diferente do gosto deixado pelo clássico de 39. Mas a graça está justamente em apreciar essas diferenças e desfrutar o que essa obra tem a nos oferecer. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, vocês querem ver outros conteúdos que eu produzo além dos vídeos aqui do YouTube? Então eu tenho duas recomendações para vocês. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho feito vídeos exclusivos para essa rede social. Basta você me procurar com a @maxvalarizo. E a segunda opção é você se tornar um apoiador do Entre Planos lá no Apoia-se. Assim você ajuda a financiar o nosso trabalho todos os meses e de quebra ganha acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo só para os nossos apoiadores. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado no Facebook, tem live exclusiva para apoiadores, tem também um cineclube pra gente debater um filme por mês, é muita coisa legal.
Para conferir os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.